Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Aqui quem fala é o professor Eliezer. Estamos aqui no vídeo 2 e esse vídeo 2 a gente aborda ainda a estrutura de trabalho acadêmico 1, mas com a temática direcionada para sumário automático. Então esse é o nosso propósito. Quem não viu ainda o vídeo 1, eu sugiro que eu faça, porque lá eu apresento as principais informações aqui sobre a estrutura do trabalho acadêmico 1. Então vamos aqui ao nosso conteúdo. Eu vou só mostrar aqui que para a gente elaborar o sumário automático, eu irei precisar dos elementos pré-pessoal, os elementos textuais e os pós-textuais. Então, no pré-textuais, a gente vai trabalhar, inserir um campo para capa, outro para folha de rosto e sumário. Elementos textuais: introdução, desenvolvimento, considerações finais. E os elementos pós-textuais: referências, apêndice e anexo. Então, essa estrutura é baseada de acordo com a NBR 14754 de 2011 da BNT, da qual lá ela apresenta informações gerais para que a gente possa elaborar nosso trabalho acadêmico dentro de um padrão. Esse padrão é definido pela BNT. Então, para a gente utilizar esses três elementos, os componentes desses três elementos, eu vou abrir o editor de texto. No caso aqui será o editor de texto Word da Microsoft, da família Office. Eu estou usando aqui a versão 2016 do Office. Em aula, eu apresentei para os alunos o seguinte: quando eu abro um arquivo, e aí eu já, com base na minha experiência, quando eu abro um arquivo novo, então eu já configuro esse arquivo para que ele já fique dentro do formato que eu desejo. E normalmente os trabalhos que eu faço são trabalhos vinculados à minha profissão, dentro da área acadêmica. Então eu já formato de acordo com as normas da BNT, o estilo ABNT. Então, para eu formatar, eu vou mostrar aqui para aumentar o zoom. Eu estou usando esse símbolo aqui que está na tela, parece uma nota fiscal. Esse símbolo ele está representando um entrelinha, e ele é um símbolo que não é impresso. Simplesmente o Word aqui nos mostra a formatação do documento. Esse símbolo a gente pode ativar ou desativar aqui na página, na faixa de opção página inicial, no grupo de comando parágrafo, e ele vai estar aqui no canto superior direito. Então está aqui, ele mostra a formatação, marca de parágrafos, entrelinhas, os estilos aqui de palavras que a gente pode usar, que a gente chama os títulos, tá? Então ele vai mostrar os espaços entre palavras. Então eu costumo usar o que eu vejo a formatação. Por exemplo, aqui eu dei 5 entres. Então ele está mostrando aqui, ó, as entrelinhas. Por acaso, se não tivesse aqui ativado, então a gente não tem aqui uma percepção, pelo menos assim visual, bem rápida, de quantas linhas tem nessa página. Eu ativando, a gente pode ativar com o atalho Ctrl asterisco, então a gente tem a visualização. É isso que eu trabalho. Então a primeira coisa para eu ativar isso aqui, eu vou usar eu vou escrever aqui algumas
teclas de atalho para otimizar o nosso trabalho. A primeira delas, eu quero selecionar todo o conteúdo que está aqui nesse arquivo. No caso, só tem uma página, aqui eu tenho só uma página. Para eu selecionar todo o conteúdo, nós usamos aqui, selecionar. Então, eu vou usar a tecla Ctrl mais a tecla T. Então, usando aqui a Ctrl com T, Ctrl e T, nós selecionamos tudo. Então, vou ativar aqui Ctrl e T, eu selecionei todo aqui o conteúdo que eu tenho aqui dentro desse arquivo. Agora sim eu posso fazer a formatação, escolher o tipo de fonte, o tamanho da fonte, a entrelinha, o alinhamento, e depois eu vou fazer a configuração de página. Selecionado. É importante selecionar porque, por exemplo, se eu tiver aqui só com o cursor aqui nessa primeira linha e for lá na formatação, o que vai acontecer? A formatação ela vai ficar só nessa primeira linha. Então é importante eu selecionar tudo, porque a formatação vai ser geral. Então eu estou na página inicial para a gente formatar a fonte. No grupo de comando fonte, nesse campo, nesses dois campos aqui acima à esquerda, eu tenho, a gente escolheu o tipo de fonte. Então você tem um atalho aqui, o Ctrl Shift F, que a gente pode já ir direto para cá. E depois o tamanho da fonte. Então tem duas opções para escolher a fonte. Eu clico aqui nessa setinha, ele vai expandir e aqui a gente pode navegar com a barra de rolagem, que ele está de A a Z. Ou então eu posso digitar já dentro aqui selecionando, já selecionei e eu posso digitar a letra inicial da fonte que eu quero. Eu digitei aqui o T, como eu já tinha pré-selecionado aqui, então ele já chamou aqui o Times New Roman. Então é essa que a gente vai utilizar de acordo com as normas da FASF. E o tamanho dessa fonte, o tamanho é 12. Opa, eu não confirmei. Agora o tamanho da fonte é 12. Então eu uso aqui essa outra caixinha. Na seta nós temos aqui já algumas pré-definições de tamanho de fonte. Estou passando o mouse e está vendo o tamanho. E começando de 8 pontos. Mas por acaso, se eu desejasse colocar um tamanho que não tem aqui dentro desse pré-configurado, basta eu clicar dentro dessa caixinha e digitar. Por exemplo, eu quero a fonte tamanho 5. Então digito 5, dou Enter. E a fonte ela diminuiu. Ah, não, eu não quero 5, eu quero 25. Então, a gente digita aqui, porque 25 não tem. Eu tenho 22, 24 e 26. 25 eu não tenho. Então, basta a gente fazer isso. Eu vou digitar 12, que é o tamanho padrão nas normas da FASF. Então, já selecionei o tipo de letra e o tamanho da letra. O alinhamento, eu vou colocar o alinhamento, eu estou aqui no grupo de comando parágrafo, o alinhamento, nós temos alinhamento à esquerda, Ctrl Q, alinhamento centralizado é Ctrl E, o alinhamento à direita é Ctrl G e o justificado Ctrl J. Então, alinhamento justificado, a gente vai usar o Ctrl mais J, que eu justifico. Primeiro eu tenho que selecionar, não selecionei. Ctrl T, Ctrl J. Alinhamento justificado. Agora eu tenho que colocar o entre linhas. O entre linhas eu tenho um atalho também, mas eu vou mostrar aqui no parágrafo. Eu vou escrever aqui então o atalho entre linhas 1,5, que é em todo trabalho acadêmico, com algumas exceções, entre linha 1,5. O atalho é Ctrl mais 5. Então, Ctrl 5 a gente vai para o alinhamento de 1,5.
Vou selecionar então, Ctrl 5, alinhamento 1,5. Eu poderia também colocar esse alinhamento, vindo aqui no grupo de comando parágrafo. Eu tenho aqui esse ícone, eu cliquei no ícone, ó. Ele te dá aqui alguns comandos, ó. 1, 15, 2, 2,5, 3. Ele te dá algumas opções, ou então eu venho aqui no grupo de comandos, parágrafo, clico nessa setinha, vai abrir a formatação, a janela de formatação de parágrafo, e aqui eu posso selecionar também o espaçamento entre linhas, que eu tenho vários. Por acaso eu quero entre linhas que não está aqui, eu seleciono essa opção múltiplo, e dentro aqui desse campo eu posso colocar o entre linhas, por exemplo, colocar 3,5. Não tem 3,5, então eu posso colocar. Então esse múltiplo, ele é bacana porque eu posso fazer isso. O duplo, o que a gente mais usa é o simples, 1,5 ou duplo. Mas se eu quero uma outra medida, então usa o múltiplo e aqui você coloca. Bom, com essa eu vou sair daqui, que eu vou ter que voltar para ela. Antes da linha, eu tenho que configurar também para ver o espaço que tem antes da linha e depois da linha. Então há dois espaços, eu tenho que fazer isso. Então primeiro eu seleciono todo o conteúdo, venho para o grupo de comando parágrafo, clico nessa setinha para expandir, eu ter acesso a outros comandos. E aqui nessa janela a gente vai observar nesse item aqui espaçamento. O antes e o depois está relacionado com o espaçamento da linha. E no caso aqui a gente tem que deixar 0 pt. Aqui o depois está 8, eu tenho que deixar 0. Basta eu clicar na setinha para baixo que a gente vai diminuindo. Ou se eu quero aumentar, setinha para cima. Então antes, depois 0. Aqui eu confirmo o entre linhas que a gente já fez, 1,5. O alinhamento está aqui em cima no geral, está justificado, a gente poderia escolher também as outras. Recuo, não vou trabalhar agora com vocês, vou mostrar depois. E aqui eu dou OK. Então eu já tenho que o tipo de fonte, a gente já escolheu, o tamanho da fonte, a forma de alinhamento, o entre linhas, que a gente já está aqui 1,5, e a gente tirou o espaço antes e depois da linha. Agora a gente vai para a configuração de página. Configuração de página, a gente vai mudar a faixa de opção e a gente vai para a faixa de opção Layout, que é a quinta que tem aqui. Então Layout, vou clicar. Em Layout eu tenho aqui, que a gente pode confirmar também, eu tenho aqui à esquerda, eu tenho o grupo de comando configuração de página, no meio eu tenho parágrafo, que a gente acabou de ver, e eu posso confirmar o espaçamento antes e depois, que está aqui, o 0 pt, depois 0 pt, então eu posso confirmar, e tem organizar, que seria outros, isso organizar e está relacionado mais com figura, a figura que a gente pode usar dentro do texto. Mas a gente vai vir para cá, configuração de página. Configuração de página tem várias opções, eu já tenho pré-configurado, nesse primeiro ícone aqui, as margens, eu tenho pré-configurado, eu posso personalizar, mas eu vou para outro caminho, porque lá eu tenho mais opções para trabalhar. Eu tenho a orientação do papel, o modo retrato ou paisagem. Retrato é o papel em pé, paisagem é deitado. Tem o tamanho do papel, tem várias configurações aqui, tamanho de papel. A gente pode escolher, a gente vai escolher o tamanho que a BNT determina. E tem também alinhamento, aqui se eu quero meu texto em coluna, uma coluna, 2, 3. Então ele já está em uma coluna, agora se eu quero 2 colunas, aí eu posso selecionar. E tenho também aqui as quebras, quebra de página e quebra de seção, que a gente vai utilizar hoje. Tem aqui número de linha, se eu desejar colocar número de linha, tem a numeração de linha aqui, eu posso colocar. E ifinização, esse ifinização ele é bom porque é o seguinte, chega lá no final aqui da margem, o que acontece? Se a palavra não couber, então ele já faz a mudança de acordo com a norma da língua portuguesa e coloca o if aqui separando a
as letras. Então a palavra não coube até no final. Então ele faz essa alteração e coloca o if para a gente. Então é bem bacana o ifinização. Mas vamos aqui, o que a gente quer é configurar a página. Vou expandir aqui, acessar mais comandos, cliquei nessa setinha. E aqui tem 3 abas, margens, papel e layout. A gente vai usar o layout daqui a pouco. Então, mas eu quero aqui margens. Na margem eu tenho margem superior, à esquerda, inferior e à direita. Para a gente alterar essas medidas aqui, colocar de acordo com a BNT, eu tenho 2 formas. Eu digito aqui dentro do quadrado, ou eu vou clicando nessa setinha. Setinha para cima a gente aumenta, para baixo diminui. Como já está selecionado, basta eu digitar. A margem superior, de acordo com a configuração de página, é 3. Que a gente viu lá na estrutura de trabalho acadêmico, no vídeo 1. A inferior é 2, eu digito 2, dou um tab. A esquerda 3, então tá aqui, tá ok. E vou dar outro tab para a direita, que é 2. Então digitei aqui, 3, 2, 3, 2. Vou confirmar aqui a orientação do papel, modo retrato, tá ok. Agora vou para o tipo de papel, na aba papel. Vou confirmar que é papel A4, a gente tem outros formatos, mas é o A4. Ok. Layout de página eu não vou usar agora. Então só essas opções e dou OK. Então minha página já está configurada, eu já tenho aqui todos os elementos que eu tenho que fazer. Agora detalhe. Eu comecei a trabalhar, já tem aqui alguns minutos, só que eu não salvei esse arquivo. Salvar é a gente gravar o arquivo na memória secundária da minha máquina. Ou na minha máquina, no caso, se for um SSD, um HD, eu posso estar utilizando aqui um pendrive, então um dispositivo de armazenamento em massa, então eu vou gravar essa informação. Porque eu tenho aqui na barra de título, tá, documento 1 sem gravar. Para a gente gravar, olha, eu venho aqui na faixa de opção arquivo, vou clicar nela, ó, arquivo, faixa de opção arquivo, vou clicar, vai abrir essa, aqui eu tenho vários comandos que a gente pode utilizar, tem informações, que é a informação do arquivo, tem novo, tem novo, tem abrir, já é um arquivo já existente, salvar, já é um arquivo já existente, e salvar como é um arquivo que a gente, no nosso caso, a gente vai nomear e indicar o local que a gente vai salvar. Então, só a título de informação aqui, ó, a informações, ela vai tratar de informações do nosso arquivo. Então, algumas coisas eu posso adicionar. Por exemplo, eu quero colocar um título aqui no meu arquivo. Então, eu posso colocar vídeo, por exemplo, vídeo 2, que eu estou utilizando. Aqui, marcas, eu posso colocar alguma coisa, comentário, eu posso inserir mais informações. Eu tenho aqui, onde que a gente pode, status, eu posso criar categorias, colocar o hiperlink, pessoas, eu posso adicionar pessoas aqui também, para trabalhar de forma compartilhada. Então tem algumas opções que a gente pode editar, para tornar o nosso arquivo exclusivo. Se alguém abrir, vai ter essas informações. Então aqui a gente tem como proteger o documento, colocar uma senha, verificar se há algum problema no documento e gerenciar o documento, tá? Mas vamos aqui, salvar como. Então, para salvar como, eu escolho o local onde eu quero salvar. No meu caso aqui, então eu vou procurar, eu quero salvar na pasta que eu trabalho com isso, do 2024, então está aqui meus documentos, 2024, segundo semestre, vídeos 2024. Então eu vou colocar aqui vídeo 2 2024. Então vai salvar aqui. Por acaso, se eu quiser salvar no pendrive, então viria aqui, ele já estaria espetado na máquina, ele iria aparecer aqui. Aí eu ia só fazer o que? Eu ia clicar nele e colocar o nome e salvar. Então eu vou salvar. Ok, já salvou. Eu posso ver aqui nessa barra de título.
vídeo 2, 2024. Ok. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou digitar, ó, a gente vai digitar cada item desse aqui, dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, cada um em uma folha, abaixo em uma linha, tá? Para depois a gente inserir quebra. Cada um desses aqui deve ficar em uma folha específica, porque depois a gente vai inserir numeração de página e a gente vai ter que omitir a numeração de página da folha de rosto e sumário, porque de acordo com, a gente viu lá no vídeo 1, de acordo com a BNT, a numeração de página, a gente começa a contagem na folha de rosto, mas ele só vai aparecer tipograficamente a partir da introdução. E a gente vai inserir um sumário automático também. Sumário automático, ele vai envolver as seções dos elementos textuais e elementos pós-textuais. Aqui os elementos pré-textuais, nenhum desses aqui vai entrar no sumário. E para a gente incluir essas informações através de um sumário automático, cada seção dessa aqui tem que estar formatada no estilo de título, que eu vou ensinar para vocês. Vou ensinar a vocês como é que a gente faz isso. Então vamos por etapas, vamos digitar todas essas seções lá no nosso arquivo. Vou apagar isso aqui. Eu vou apagar porque eu já utilizei. E agora eu vou digitar. Então capa na ordem, tá? Capa, folha de rosto, sumário. 1, eu tenho a introdução. 2, desenvolvimento. 3, considerações finais. Depois eu venho para referências, apêndice e anexo. Então essa é a estrutura que a gente viu ainda há pouco. Vou mostrar para vocês. Está aqui então a estrutura. Só que a gente colocou aqui na forma vertical, cada um em uma linha. Agora o que vai acontecer? A gente vai trabalhar com quebra de seção e quebra de página. Quebra de seção eu vou usar para separar esses três itens aqui, capa, folha de rosto e sumário, porque a gente vai omitir a numeração de página, e quebra de página a gente vai utilizar no restante. Então nesse documento meu eu vou ter 4 seções. Aqui a capa vai ser uma seção, folha de rosto outra, sumário outra e da introdução ao anexo outra seção. Cada seção pode ter uma formatação própria. Vou mostrar para vocês depois a gente criar essas seções. As quebras, aliás. Então, para eu colocar aqui a primeira quebra, eu vou posicionar meu cursor. Eu tenho uma opção, deixar o cursor no final aqui dessa primeira palavra, capa, ou eu posso colocar aqui antes do F, na segunda linha. Vou deixar aqui antes do F. Aliás, eu vou colocar já a numeração de página, que eu quero mostrar aqui. À medida que a gente for mudando aqui, vocês vão ver a página, a numeração de página aqui. Para a gente inserir a numeração de página, eu vou para a faixa de opção inserir, cliquei nela, inserir, e ela vai estar aí no grupo de comandos cabeçalho e rodapé, que está aqui à direita, o grupo de comando cabeçalho e rodapé, eu tenho aqui a opção número de página. Quando eu estava usando esse mesmo procedimento em sala de aula, usando o Data Show, essa minha tela ela fica compactada. Então, lá na minha tela não tinha esses ícones aqui, estava compactado, tinha só aqui o cabeçalho e ele estava inserindo no design. Então no nosso caso aqui eu vou clicar em página, número de página, na setinha, abriu essa janela, aí a BNT, eu tenho várias disposições, o início da página, no final da página, que é na parte de baixo, as margens, eu posso verificar aqui a posição que eu quero colocar, formatar número de página. No nosso caso, de acordo com a BNT, eu tenho a numeração de página, ela vem na parte superior, então é início de página. Eu tenho aqui 3 formatos para início de página. À esquerda, formatação 1, centralizada, formatação 2 e
À direita, formatação 3. O que a gente vai utilizar é essa 3. Mas eu vou aproveitar e mostrar aqui que há outros estilos, tá? De disposição dos números. Ó, eu tenho vários estilos aqui que eu posso adotar conforme eu trabalho, tá? Então tem vários estilos. Esse aqui é interessante porque ele mostra o seguinte, ele mostra a página atual e o outro ele mostra, e esse outro aqui ele vai mostrar o total de páginas que tem. Então, por exemplo, se tivesse 10 páginas, aqui ia ser página 1 de 10. Mas só que a gente não vai usar esse modelo aqui no nosso trabalho acadêmico. Eu vou usar essa formatação 3. Vou clicar nela. Abriu aqui, ó, eu já tenho um número de página e está ativo esse cabeçalho. No caso aqui, o cabeçalho está ativo. Se eu ver o texto aqui, ele está na cor cinza, significa que ele não está ativo. O que está ativo aqui para a gente pode editar, trabalhar, é o cabeçalho. Para a gente sair daqui, basta eu clicar 2 vezes no texto, nessa parte cinza. Qualquer lugar aqui, eu vou clicar 2 vezes com o mouse. Então, eu saí da edição da página. Então, nosso trabalho tem aqui, a capa está numeração 1. Não tem mais nenhuma folha. Agora a gente vai inserir as quebras. Eu vou colocar o cursor antes do F aqui de folha de rosto. Então, aqui está o cursor. Ó, eu já estou aqui. Eu vou vir para a faixa de opção Layout. Vou clicar. E aqui em Layout eu tenho vários comandos que eu já havia mostrado. Eu vou trabalhar com esse do quebra, que está aqui no superior direito, lado direito superior, quebras. Vou clicar na setinha. Há 2 tipos de quebra: quebra de páginas, quebras de página e quebras de seção. Que a gente vai trabalhar primeiro com quebra de seção. Então eu vou escolher aqui, ó, quebra de seção, tá aqui, e a primeira opção, próxima página. Então todo aquele conteúdo abaixo da capa foi para outra página, está aqui, página 2, e a capa ficou na página 1. Vou aproveitar e vou dar 3 entries aqui, tá? O cursor está no final aqui do A de capa. Vou dar 2 entries para a gente tirar essa quebra aqui da palavra. 1, 2, 3. Então tem aqui, ó, 3 linhas. Por acaso, se eu desejar retirar a quebra, basta selecionar. Eu quero tirar a quebra, não quero mais quebra. Então eu selecionei a quebra e vou excluir. Basta apertar a tecla Delete que a gente exclui essa seção. Vou excluir. Deletei. Mas vou voltar ao comando. Para voltar ao comando, ó, voltar comando, o atalho é Ctrl+TRL mais a letra Z. Então, a cada vez que eu usar esse comando aqui, por exemplo, Ctrl e Z, a gente retorna o último comando que nós realizamos. Se eu retornar aqui 2 vezes, então eu vou retornar os 2 últimos comandos, e assim sucessivamente. A gente usa muito, de repente a gente apagou aqui, por exemplo, eu esbarrei no teclado e apagou. Para eu voltar, Ctrl Z, eu apertei aqui no teclado e voltou o comando. Então isso aqui é muito bom que a gente pode utilizar. Eu vou deixar aqui, não vai fazer diferença agora, tá? Então vou agora inserir outra quebra de seção. Vou posicionar o cursor antes do S de sumário. Venho aqui para quebras, seção, próxima página. Então, só para ver aqui, folha de rosto, página 2. Vou também aqui deixar 3 linhas, 1, 2, 3. 3 linhas, separei. Vou inserir a última quebra de seção, que é para separar sumário. Posiciono o cursor antes do 1, da introdução, quebra de seção, próxima página. Vou ficar o sumário está na página 3. Vou dar aqui 3 entries, só para separar, ok. E agora a introdução em diante, em vez de ser quebra de seção, quebra de página. Para isso, então, vou isolar cada um em uma página. Posição do cursor antes do 2, vem quebras, e agora eu vou trabalhar com quebras de página, e o comando vai ser página. Quebras de página, página. Vou clicar aqui.
A introdução ficou na página 4. Depois a gente vai corrigir essa numeração. Tem que ser 3 a introdução. Porque a contagem começa da folha de rosto. Capa não conta. Então, folha de rosto 1, sumário 2, introdução 3. A gente vai alterar isso aqui. Agora, vou isolar a seção 2. Então, o cursor antes do 3. Vou inserir quebra de página, página. Então, desenvolvimento está aqui. 3 linhas. Vou separar agora as considerações finais. Coloco o cursor antes de referência. Quebra página. Considerações finais, página 6. Vou dar aqui 3 entres. Separei. Referências, vou separar de apêndice. Então, cursor antes do A de apêndice. Quebra de página, página. Referência, página 7. 3 entres. E agora a última quebra, posicionar o cursor antes do A de anexo. Vou colocar a quebra. Anexo está na página 9. Dá mais 2 entres. E aqui a apêndice está na página 8. Agora o próximo procedimento. Eu tenho que alterar essa numeração de página da introdução. Porque a capa a gente não conta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar 2 vezes aqui em cima para a gente abrir a edição, o cabeçalho para editar essa numeração de página. Clicar 2 vezes com o mouse. Pronto, eu abri aqui o campo de edição do cabeçalho. Então, eu abri. A gente está aqui na aba Design. E na aba Design, eu posso formatar essa numeração agora. No canto, aqui no canto superior à esquerda, a gente tem aqui ó, cabeçalho e rodapé. Cabeçalho, rodapé e número de página. É aqui que a gente vai alterar. Vou clicar na setinha. Ó, setinha número de página. E vou aqui na quinta opção, formatar número de página. Vou clicar. Abriu a janela, formatar número de página e a gente vai utilizar a opção aqui embaixo. Cliquei aqui para conectar. Vou marcar a opção aqui, iniciar em, e agora a gente coloca a numeração de página que a gente quer. Eu quero que seja número 3, que é a página 3, em vez de 4, que está aqui, tem que ser 3. Dou OK. Numeração aqui deu 3. Vou clicar fora para a gente sair dessa área de edição do cabeçalho. Vou clicar aqui na área do texto, 2 vezes. E 3. Vou confirmar se o desenvolvimento está 4. Está OK. Aqui, considerações finais, 5. Então está OK. Agora, o que a gente tem que fazer? Sumário tem que estar 3. Ele tem que esconder essa numeração de página. Vocês lembram que eu falei que cada seção pode ter uma formatação própria? Então aqui é o caso. Ó. A gente formatou numeração de página. Então 3, sumário 3. Agora o que acontece? Se eu vir para cá, aqui vai estar 2, a folha de rosto. 2 e a capa 1. A gente pode editar isso aqui. Mas no nosso caso eu quero omitir, esconder isso aqui. Como é que eu faço? Eu venho vou clicar aqui na faixa de opção Layout. Meu cursor tem que estar aqui em capa, tá, né? Antes da quebra. Ó, aqui eu tenho a quebra, então o cursor tem que estar antes dessa quebra. Layout de página, vou clicar. Grupo de comando, configurar a página. Na setinha para acessar outros comandos. Acessei aqui essa configuração de página, a janela. E vou clicar na aba, terceira aba aqui, Layout. Ó, terceira aba, eu vou clicar Layout. É aqui que a gente vai fazer omitir essa numeração. Então, onde tem cabeçalho e rodapé, eu vou ativar essa segunda opção aqui, ó, diferente na primeira página. Vou clicar nela. Ok, eu cliquei. E agora eu vou dar OK. Na hora que eu der OK, essa numeração aqui ela tem que sumir. Ok. Ó, a numeração aqui sumiu, ela ficou escondida. Vou fazer isso também para a folha de rosto.
Então, o cursor tem que estar antes da quebra aqui na folha de rosto, qualquer lugar antes da quebra. Venho aqui para configuração de página, o layout de página, que é a aba, e vou ativar aqui, ó, diferente na primeira página. Ativei, vou dar OK, a numeração sumiu. Vou fazer isso com o sumário também, cursor antes da quebra. Então está aqui antes da quebra, numeração de página está aqui, a gente vai omitir. Layout de página é a aba, vou marcar diferente na primeira página. Marquei e OK. Numeração sumiu. A numeração continua aqui na introdução e continua também nos demais. Vou até no final da página, está aqui, ó. OK. Agora a próxima etapa, para a gente inserir o sumário automático aqui nesse campo, para inserir eu tenho que transformar todos esses títulos em estilo de título, tá? Essas seções aqui em estilo de título. Para isso a gente vem na página inicial, faixa de opção página inicial, e à direita a gente vai ter um grupo de comando aqui chamado estilo. E acima a gente tem, ó, eu vou passar com o mouse acima dos estilos e a letra aqui ela vai alterando, tá? Que tá selecionando. Primeiro eu tenho que selecionar aqui. Olha, ela vai alterando o formato. Ó, e se eu clicar nesse botãozinho para baixo, ele mostra outros formatos. Então no caso aqui eu vou escolher essa primeira opção, título 1. Cliquei. Vocês podem ver que mudou a cor, a fonte mudou, ela está calibre 16 e de acordo com as normas não é essa, então a gente vai ter que editar esse título. E observe, como é que eu sei que está no título? Primeiro, quando a gente selecionar o título, aqui na barra de estilo vai ter o título correspondente à seleção, o estilo que a gente está utilizando. Então está aqui título 1. E também tem esse quadradinho aqui que ele permite a gente verificar que isso aqui trata de estar no estilo de título. Se eu quero tirar esse título, por exemplo, está no formato de título, eu quero tirar, eu venho aqui nessa opção aqui, normal, basta eu clicar que o estilo sai. Ó, saiu. Mas vou clicar aqui, então está no formato de título. Isso serve para inserir o sumário automático. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que editar esse estilo de título 1 de acordo com a norma. Para isso, eu clico aqui com o botão direito do mouse em cima desse título que eu estou usando e vou acionar essa opção aqui, modificar. Vai abrir uma janela, que é modificar estilo, e aqui a gente vai fazer as adequações conforme as normas. Primeiro, em propriedade, eu posso renomear esse estilo de título. Eu não vou fazer isso, se vocês desejarem pode fazer, mas aqui eu não vou fazer. Então vai continuar título 1. Agora o que eu vou alterar? A formatação. À medida que eu for alterando, aí eu peço que vocês observem o seguinte. Nessa janela aqui mostra como é que está ficando, tá? E aqui embaixo mostra o que eu utilizei. Então a formatação quanto ao título, cadê? Eu vou ter que sair aqui, vou voltar, botão direito. Então eu vou escolher aqui o título, é que tinha congelado ali a minha janela e não estava ativo isso aqui. Então eu vou escolher conforme a norma, é Times New Roman. Então está aqui, o tamanho está 16, ele é 12, então aqui está alterando. Eu vou colocar em negrito, porque todas as seções são negritadas, então negritou. A cor é preta, então basta eu clicar na seta, vai ter essa palheta aqui de cores, eu escolho a cor preta. O alinhamento das seções é à esquerda, então tá ok, não vou mexer. O entrelinhas, que é esse segundo grupo aqui de botões, vou selecionar o do meio, que é 1,5. E aqui embaixo tem o que a gente já fez, ó, Times New Roman, 12 pontos, negrito, espaçamento 1,5. Agora eu tenho que tirar o espaçamento, esse espaçamento aqui que está antes do parágrafo. Para isso,
Aqui na parte inferior à esquerda, onde tem formatar, eu clico na setinha e a gente vai aqui em formatar parágrafo. Essa é a opção, vou clicar. Abriu a janela de formatação de parágrafo, o alinhamento à esquerda está ok, o entre linhas está 1,5, está ok, só que aqui o espaçamento antes e depois do parágrafo a gente vai alterar o antes, que ele está em 12 pt, tem que ser 0. Vou clicar aqui na setinha para baixo, 1, 0, alinhamento 1,5, então é isso que eu quero. Vou dar ok aqui, clicar em ok, vou clicar em ok novamente. Pronto, a formatação do estilo aqui da seção está conforme nós queremos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou em cada página da introdução para baixo e vou simplesmente selecionar as seções e clicar no título que eu já modifiquei. Somente isso. Então eu vou para o desenvolvimento, clico, selecionei, venho aqui no título que eu formatei e clico nele. Mudou aqui. Vou fazer isso até o anexo. Está mudando. Referências. Alterou. Apêndice. Selecionei. Cliquei no título. E o anexo também. Cliquei no título. Então todos já estão no formato de título. Agora é que vem a opção da gente inserir o sumário automático. Aproveitando aqui, a seção sumário é elemento pré-textual. Então, essa é uma seção primária, o alinhamento dela é centralizado. Então, já vou fazer aqui. Ele é centralizado e é negritado. Então, para negritar, Ctrl N. O atalho, Ctrl N, a gente negrita. Negritei. Posiciono o cursor aqui na primeira linha, abaixo da palavra dessa seção sumário. E agora eu vou no grupo de comando referências. Referências, está aqui, vou clicar. E no canto superior à esquerda, a gente vai aqui no grupo de comando sumário, eu vou clicar em sumário, aqui nesse ícone, na setinha. E eu vou escolher sumário automático 2, que é a opção que eu quero. Cliquei e meu sumário automático apareceu aqui. Só que ele veio com a palavra sumário. Eu vou tirar essa palavra, deletando letra por letra. E observe que a formatação aqui ela saiu daquela que a gente colocou. Isso acontece no sumário. Tem um procedimento que eu posso editar aqui esse sumário para que isso não ocorra, mas eu não vou apresentar aqui nesse momento. Isso vai ficar com a outra hora, um outro vídeo. Então, olha só, as minhas sessões já estão ok. Não sei se vocês lembram que o desenvolvimento a gente pode, esse sumário aqui eu posso alterar, tá? Por exemplo, eu vou inserir uma nova seção. Então, eu inseri lá dentro do texto, mas eu tenho que atualizar aqui o sumário para que apareça aqui. Então, para a gente atualizar, basta clicar com o botão direito aqui em cima do sumário. Vai abrir essa janela e eu vou clicar aqui na opção atualizar campo. Tem duas possibilidades. Atualizar apenas a numeração de página, isso é o que? Se por acaso no trabalho eu fui incluindo texto, conteúdo, essas numerações aqui, elas podem alterar. Então, se eu só incluir conteúdo, basta eu selecionar essa opção aqui, atualizar o número de páginas, que vai atualizar só isso. Agora, se eu inserir uma nova seção, ou se eu escolher uma seção dentro do meu trabalho, aí eu tenho que escolher essa segunda opção, atualizar o índice inteiro. E a cada atualização que você faz, o formato aqui ele pede, tá? Então, qual que é a dica? Você vai fazendo as atualizações, quando você fechar o seu trabalho, não precisa fazer modificação nenhuma, aí basta você selecionar aqui, vou selecionar. Isso, gente, sem a outra orientação que eu falei que vai ficar com outro vídeo, tá? Para a gente configurar para que não modifique. Então eu selecionei e agora eu vou editar. Como é que eu vou editar? Eu coloco negrito, coloco a fonte que a gente utiliza, que é a Times New. Vou colocar aqui o tamanho da fonte, que é 12, e o entre linhas, que é 1,5.
Ó, 1,5 e pronto, eu configurei manualmente. Isso aqui, configurado. Bom, eu vou agora lá no texto, desenvolvimento. Não sei se vocês lembram, em sala eu expliquei isso. Ó, o desenvolvimento, a gente pode dividi-lo em seções. Então vou mostrar aqui. Ó, o desenvolvimento, eu tenho aqui, primeira seção, a estrutura da revisão literária. Nesse tópico você apresenta as principais comparações da literatura. Então essa estrutura da revisão literária eu posso colocar como referencial teórico, essa seção aqui, ó. Então eu posso colocar como referencial teórico, vai ficar na seção 2.1. Também continuando, nós temos a metodologia. Então está aqui, ó, metodologia. Essa seção eu posso colocá-la como seção 2.2. E temos também aqui resultados e discussões. Esta seção eu posso colocá-la como seção 2.3. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou incluir essas 3 seções na seção 2 de desenvolvimento. E depois a gente vai alterar o sumário automático. Então vou lá para o texto. Ó, aqui desenvolvimento, a gente vai incluir 3 seções. A gente vai atualizar o sumário e as seções vão vir para cá. E vocês vão perceber que essa formatação ela vai ser perdida. Então para eu ir lá para o desenvolvimento, eu tenho aqui um comando. Ó, basta eu apertar a tecla Ctrl, que o cursor do mouse transforma numa mãozinha. Então essa mãozinha significa o quê? Que a gente tem um link aqui, basta eu clicar em cima da palavra que ele vai direto para a página. Desenvolvimento, foi para lá, desenvolvimento, página 4. Então aqui agora nós inserimos as seções. 2.1, referencial teórico, é uma seção secundária. E seção secundária, nós vimos lá que somente a primeira letra em maiúscula. Vou dar aqui, separar um entre linhas entre elas. 2.2, agora nós vemos com a metodologia. E 2.3, resultados e discussão. Não é discussões não, é discussão. Agora eu tenho que transformar tudo isso aqui em estilo de título para depois atualizar o sumário. Como é que eu faço isso? Basta selecionar uma por uma, tá? Eu não vou selecionar tudo. Poderia selecionar tudo e vir aqui no título e incluir. Mas observe que essas linhas aqui, intermediárias, também ficarão no estilo de título. Se por acaso eu tiver uma palavra aqui em estilo de título e atualizar o sumário, essa palavra vai lá para o sumário. Então eu seleciono uma por uma. Referencial teórico, selecionei, vem no título que eu modifiquei e clico nele. Somente isso. Metodologia, selecionei, no título que eu modifiquei, cliquei. Resultado de discussão, selecionei e no título. Então nós temos 3 seções aqui. O que eu vou fazer agora? Vou lá no sumário atualizar para que esses 3 seções façam parte do sumário. Então a gente vai para lá. Ó, sumário, as 3 seções tem que vir aqui abaixo de desenvolvimento. Botão direito do mouse, atualizar campo, e eu vou escolher a opção de baixo aqui, atualizar índice inteiro, porque ele tem que vir para cá. Vou dar OK, a formatação vai perder. E olha só o que aconteceu, eu tenho aqui o referencial teórico, metodologia e resultados. Vou formatar, selecionei. Times New Roman, tamanho 12, negritado, espaçamento 1,5. Então, meu trabalho está aqui, as seções. Tem uma última coisa que eu tenho que fazer. As seções aqui, referências, apêndice e anexo, são seções primárias, só que são dos elementos pós-textual. O alinhamento dessas seções é centralizado. Então aqui, tanto o pré como o pós-textual, as seções são centralizadas. Já os elementos textuais, vou de 1 a 3, o alinhamento é à esquerda. Então tem aqui a introdução, alinhamento à esquerda.
Então vou lá para as referências, vou usar aqui esse link, referências, ó, e vou simplesmente o Ctrl E para centralizar. Ctrl E, centralizei. Vou fazer o mesmo para o apêndice. Ctrl E, centralizei. E o anexo. Cliquei no meio da palavra. Ctrl E. Pronto. É isso. Então, centralizei. E vou mostrar o porquê a quebra de seção ela é importante também. Eu vou diminuir o zoom. Como é que eu percebo aqui? Se vocês perceberem, todas as páginas elas estão no modo retrato. Ó, todas. O que acontece? Eu vou colocar somente a folha de rosto, que está essa segunda página aqui, no modo paisagem. Então, como eu dei uma quebra de seção, eu posso modificar somente essa página, a orientação. Então, eu venho aqui em layout de página, orientação, vou colocar no modo paisagem. Então, somente ela mudou aqui, ó, somente a página, a folha de rosto mudou a orientação. A capa continua no mesmo formato e as demais seções também. Agora, se eu alterar aqui a orientação da introdução, todas as demais seções seguintes da introdução também serão alteradas, porque ela faz parte de uma seção só. Vou alterar a introdução e colocar retrato. Orientação, retrato não, paisagem. Então aqui a introdução ficou no modo paisagem e o restante também. Ó, depois da introdução, porque elas fazem parte de um grupo só de seção. A gente tinha aqui só quebra de página. Então, vou voltar aqui da introdução, orientação retrato. E a folha de rosto, orientação retrato. Vou aumentar aqui o zoom. 100%. E agora o que está faltando é só a gente incluir as informações da capa. Depois informações da folha de rosto. E assim a gente vai incluir o conteúdo em cada sessão. E isso vai ficar para uma outra aula. Uma outra videoaula. Então eu agradeço aqui a participação de todos. Se tiverem dúvidas, vocês voltam a ouvir o vídeo quantas vezes for possível, até vocês terem entendimento. E que façam um treinamento, tá? Porque isso pode lhe ajudar. Então, sou grato pela participação de todos. Até o próximo vídeo, que será o vídeo 3.